Boa noite a todos, bem-vindos mais a esse encontro. Nós estamos hoje com Gerson. Boa noite, Gerson. Boa noite, querida. Boa noite, amigos, amigas. Eu sei que o Gerson já é bem conhecido nosso, mas para aqueles novos que estão entrando em contato conosco, o Gerson trabalha no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, participa bastante do movimento espírita aqui em Santa Catarina. E para não perder o jeito, continua trabalhando online, né, Gerson? Estamos aí na luta. Nós vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando, se achando nas redes sociais. Gostaríamos de lembrar a todos que semana que vem a associação está fazendo 104 anos, é dia 6 de agosto. Nós vamos fazer uma semana comemorativa, Gerson, com as palestras. Que ótimo! Estamos preparados. Quantos anos, Fabiana? Junto com 104. 104 anos. É de 1916. Acho que é 3 anos mais novo que vocês ali do Amor e Humildade do Apóstolo, né? A Humildade do Apóstolo tem 110. Ah, tá. A gente 104. Isso. Na verdade, nós saímos do Amor e Humildade do Apóstolo, né? Um grupo do Amor e Humildade do Apóstolo. E originou, era a Federação Espírita Catarinense e depois tornou a Associação Espírita Catarinense. Exato. Então, nós vamos fazer uma leitura breve, né, para nós irmos nos unindo cada vez mais com a espiritualidade amiga presente. Nós pegamos o Evangelho, abrimos no capítulo Sede Perfeitos e vamos ler um pequeno trecho intitulado Os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um mesmo é o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não os lhe apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. O que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Agradecemos a Jesus a bendita oportunidade de vivermos à luz do teu Evangelho, que faz com que a nossa vida fique mais doce, iluminada e plena de esperança e de certezas. Abençoado seja o sol bendito da doutrina espírita, que nos liberta dos sofismas, das mistificações, e nos faz ver a vida que nos rodeia, e a vida que já dentro de nós, também, de uma forma mais segura e tranquila, à luz da imortalidade. Obrigada, espiritualidade amiga, que está sempre conosco. Bendita seja a esta oportunidade da noite de hoje, de aprendizado, e de consolo para as nossas almas. Assim seja. Para aqueles que estão entrando agora, mais uma vez vamos apresentar o Gerson, muito conhecido nosso, está sempre conosco lá na associação. O Gerson é convidado do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Gerson, somos todos seus agora. Que Jesus te ilumine a palavra e o coração. Muito obrigado, Fabiana, e a todas as irmãs e irmãos que nos acompanham, nossa saudação amiga com votos de paz. No Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 1, encontramos a seguinte assertiva de Jesus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A fala de Jesus está absolutamente atual. Como tudo, toda a sua fala
todos os seus dizeres, as suas lições, são lições atemporais. Não é de uma época, mas sim de todas as épocas. E se encaixa perfeitamente na contemporaneidade, em face desse tempo que estamos atravessando, um tempo importantíssimo, necessário, denominado pela espiritualidade de a transição planetária. Exatamente nesse percurso transitório pelo qual a humanidade passa de um mundo de provas e expiações, na classificação kardeciana, para o mundo de regeneração. Então é um período de transição. E como toda transição, tem os seus abalos, os seus movimentos, os seus fenômenos sociais, os fenômenos morais bastante importantes. Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, ele assevera que todo esse turbilhão de acontecimentos é necessário. É necessário. É necessário porque faz parte desse período de transformação. E todos nós que nos encontramos reencarnados, mas também os espíritos desencarnados que fazem parte da humanidade, deste contexto de provas e expiações, enfrentam esses dias bastante desafiadores. Por essa razão, neste contexto é que Jesus assevera, não se turbe, ou seja, não se perturbe o vosso coração. Estabelecendo uma proposta a partir de uma compreensão da nossa condição, das nossas fragilidades, das nossas limitações. Como não se abalar diante de um evento ou de eventos impactantes? Como o indivíduo não ser afetado pelos impactos produzidos pelas expiações? Como o indivíduo não se sensibilizar com as dinâmicas das provações, as surpresas do caminho, as ocorrências que se caracterizam por frustrações, as situações recebidas por nós como decepções? Como não? Como o indivíduo não ser impactado? Nós somos um feixe de emoções. E porque nós somos seres constituídos de emoções, dentro desta nossa faixa evolutiva, é natural que nós nos encontremos impactados. Todos os acontecimentos ao longo do período histórico da humanidade, em todas as épocas, tivemos as ocorrências bastante extremas, muito exigentes. E não é diferente agora, especialmente nesse tempo de transição. Por isso, temos que entender e compreender que é normal e natural que a gente se impacte. Porque nós somos humanos, somos um feixe de emoções. O que é muito importante nós considerarmos, e é significativa a necessidade de pararmos para refletir, é sobre como lidar com tudo isto. Esta é a questão. Porque uma realidade que está posta, e esse desafio bastante exigente, que já vivemos em outros tempos, estamos enfrentando situações bastante complexas agora, e virão outras, até que a transição se dê. Então, diante dessas circunstâncias que são eventos inevitáveis, e nós não temos a capacidade de controlar os acontecimentos. Uma das ações desse movimento psicodinâmico que podemos empreender é entender que não está sob nosso controle. Não estando sob nosso controle, nosso olhar tem que ser um olhar de compreensão, de entendimento da situação contemporânea. Então, foge do nosso controle. E é uma realidade que está posta. Como lidarmos? Se nós nos deixarmos arrastar pelos impulsos, caracterizados ainda pelas nossas imperfeições, as nossas deficiências, os nossos medos, as nossas incertezas, e se nós deixarmos, como afirma o espírito Joana de Ângeles, que o turbilhão de fora seja o nosso turbilhão de dentro, nós então nos desorganizamos. Desorganizamos a capacidade de refletir, de entender, de compreender, e abandonamos, renunciamos à capacidade que temos de enfrentar e de contornar, se não for possível solucionar, contornar, administrar, aprender a lidar.
Um dos grandes desafios da contemporaneidade, nesse contexto que estamos agora vivendo, é o da saúde mental. Nunca se falou tanto de saúde mental. E saúde mental, ele é exatamente esta habilidade que nós precisamos desenvolver em nós de lidar com as circunstâncias. As circunstâncias difíceis, desafiadoras, as que nos fazem sofrer. Nós vamos lidar, já lidamos e vivemos as experiências que produzem sofrimento. Então, como lidar com tudo isso? Até mesmo a saúde mental para lidarmos com as situações fáceis, as situações alegres. Quantas pessoas excedem nas festividades, nas alegrias, no contentamento? Então, demonstrando a falta de um equilíbrio de saúde mental. Então, a saúde mental, podemos dizer, nós não estamos falando de transtornos mentais, estamos falando de uma saúde mental dentro de um contexto que foge à normalidade, dos acontecimentos, que foge à nossa rotina, dos acontecimentos atípicos. Então, a capacidade de lidar com tudo isso. Foi o que Jesus trabalhou. Ele, quando diz, não se turbe o vosso coração, ele está propondo um recurso dinâmico, subjetivo, de emoções, de sentimento, de raciocínio, para lidarmos com as situações, preservando a saúde mental, para que a gente não se desequilibre. Porque em contextos semelhantes a estes, nós vamos encontrar os quadros de ansiedade, de estresse, bem como da depressão. Ainda esta semana foi publicado pelo nosso judiciário aqui de Santa Catarina, que aumentou em 28%, porque existe aquele quadro estatístico dentro do esperado, do percentual de separações, de divórcios, aumentou em 28%. E a análise das assistentes sociais indicam que, por causa do isolamento social, a convivência mais estreita, mas contínua, fez desvelar os conflitos existentes. Não significa que os conflitos não existissem ou que algo novo aconteceu. Apenas a oportunidade de vir à tona as nossas dificuldades individuais, nossas dificuldades de casal, nossas dificuldades coletivas. Por isso aumentou bastante os índices de ansiedade, ou de depressão, a síndrome do pânico, bem como nós haveremos de encontrar daqui a um tempo ocorrências caracterizadas na psiquiatria, na psicologia, como o transtorno de estresse pós-traumático. Há muitas pessoas que vão manifestar isso mais tarde, depois de passarmos esse tempo. De tal modo que essas dificuldades, mas também um estado íntimo de muita insegurança, de muito medo. E as pessoas deixam-se conduzir pelas manifestações impulsivas e refletidas. Ainda hoje, tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que revelaram as dificuldades pessoais, a tristeza constante, a falta de habilidade de contornar as situações que acontecem. Todo esse quadro, todo esse cenário é bastante impactante. É compreensível. É importante entendermos e compreendermos que nós não faremos no movimento como se fosse uma mágica, a ilusão de que tudo isso vai desaparecer e que nós, de repente, vamos nos tornar super-heróis. Nós temos as nossas limitações, uns mais, outros menos. Alguns, pela maturidade, pelo amadurecimento, já disponibilizam recursos de melhor enfrentamento. Outros temos mais dificuldades. Mas o que é importante é pararmos e refletirmos como lidar com tudo isso. Que nós aprendemos com a doutrina espírita. Eu acho o espiritismo, eu tenho certeza, e afirmo e reafirmo que a doutrina espírita ela é extraordinária. Eu costumo dizer que esta minha atual reencarnação é uma reencarnação fascinante. Eu digo para mim mesmo, que reencarnação fascinante. Porque eu tive a oportunidade de estabelecer o reencontro com Jesus, com a verdade, à luz da doutrina espírita. Então, o espiritismo me trouxe de volta a Jesus, me fez assumir compromisso de novo com Jesus, mas de uma forma diferente.
porque agora Jesus para mim é descrucificado. E todas as revelações que o Espiritismo me ensinou e com as quais eu me identifico são libertadores. Então, acho fascinante essa experiência da atual reencarnação, que todos nós aqui que estamos convivendo neste ambiente virtual temos a oportunidade desse contato com a doutrina. Não percamos esta oportunidade. Não deixemos que esse tempo da atual reencarnação passe sem aproveitarmos destes saberes que o Espiritismo nos proporciona. Porque o Espiritismo nos oferece um repertório de saberes formidáveis, que nos habilitam, capacitam para o enfrentamento de todos esses estados de coisas. Porque nós aprendemos que somos espíritos. Quantos de nós vivemos no dia a dia, na nossa rotina, com essa consciência? Eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu não sou este corpo. Eu sou espírito. Eu sou espírito imortal. A minha destinação é imortal. E o Espiritismo nos deixa muito bem claro do processo de evolução, das transformações inevitáveis, inexoráveis, e os acontecimentos sob o império da lei de causa e efeito, que são inexoráveis, acontecem sem que nós possamos controlar. Mas é-nos possível desenvolver recursos internos para o enfrentamento. Não conseguimos controlar os acontecimentos, mas é possível trabalhar em nós o autocontrole, o autodomínio e a autocondução autodeterminada, autoconsciente para o enfrentamento. Quando a doutrina espírita, então, nos fala que somos espíritos, a nossa destinação é a imortalidade. Que todos aqueles que estão enfrentando as situações extremas vivem as experiências de necessidades reencarnatórias, as necessidades evolutivas, que exigem as provações, as expiações, para os nossos resgates, para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento. Então, nós sabemos disto. Então, nós somos espíritos. E por essa certeza que somos espíritos, é com essa certeza que nós dinamizamos o nosso dia a dia. E quando nós entendemos e compreendemos na convicção profunda de Deus, como o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos nossos destinos, então descobrimos, não estamos a sós. É por isso que Jesus, quando diz, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se apavore, não tenha medos, não viva entregue às incertezas, não desista, não desanime, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Veja como ele chama a atenção para a gente crer em Deus, ou seja, entregarmos-nos, como diz Joana de Ângeles, entrega-te a Deus, entregarmos-nos a Deus. Crede também em mim, ou seja, que ele continua a quinta, governando o planeta, cuidando dos destinos da humanidade. É o nosso rei solar, é o rei solar de Joana de Ângeles, ou seja, do sistema solar. Ele não só é da Terra, é do sistema solar. Então ele é o nosso rei solar, nosso guia e modelo. Então ele busca, através desta emoção da crença, crês em Deus, crede também em mim, da fé. E Allan Kardec traz a fé de uma forma extraordinária. Quando retira a fé do sítio da cegueira, para aproximar a fé de uma análise, de um olhar racional. Ou seja, calcada em conhecimentos. Uma fé sustentada, basilada em saberes. E não apenas no acreditar. A ponto de nós podermos afirmar, não mais afirmar eu creio, mas afirmarmos eu sei. Uma vez eu estava numa panificadora e eu sempre passava lá para comprar um pão que é chamado pão de minuto. Eu passava sempre lá e a moça sempre me atendia. Eu sempre pedia alguma coisa, pão de minuto. E então eu dei uma breve entrevista na TV, né, sobre espiritismo. Era uma TV a cabo que tinha aqui em Florianópolis, não tem mais. E era muito bom, né? Aquele programa era semanal, é muito interessante, bem construído por Sônia Campos, a repórter, jornalista. E então ela fiz uns 3 atividades com ela lá.
E então era um pergunta sobre espiritismo, era um programa ao vivo, depois repetia, né, como são esses TV por assinatura. E então eu dei essa entrevista, falamos, etc. No dia seguinte eu passei na padaria, e então a moça assim, eu assisti o senhor ontem na TV Com. Disse, é mesmo, eu assisti. E então, você gostou, né, porque era sobre espiritismo, e você gostou do que ouviu, do que assistiu? Ela assim, eu acho muito interessante essas coisas, né, de espiritismo. Eu acho muito interessante essas coisas. Mas vem cá, o senhor acredita mesmo nessas coisas? Daí eu respondi para ela, não, não acredito. Ela me deu espantada. Eu não acredito. Eu sei, eu sei. E completei. Porque aquilo que eu acredito, eu posso deixar de acreditar. Aquilo que eu não acredito, eu posso vir a acreditar. Agora, quando eu sei, eu sei. E o Espiritismo, ele nos apresenta esse conhecimento robusto, este conhecimento inabalável. É por isso que Allan Kardec, ele aproxima a fé da razão. Numa época, século XIX, quando a razão ela se distanciou da religião e virou as costas para a religião. A ponto de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, filósofo existencialista, materialista, pessimista, ele escreveu um livro, Assim Falava Zaratustra, que saía contando esse personagem, anunciando a morte de Deus. A morte de Deus porque não precisamos mais de religião, porque agora temos a razão, a ciência, que tudo explicaria, tudo resolveria. Então, a ciência, a razão virou as costas para a religião. Allan Kardec, dizendo que é incompatível. É tanto que as pessoas do senso comum falam, né? Não, fé não se discute. Fé não se discute, cada um tem a sua fé, a fé aqui como sinônimo de religião, né? Religião não se discute, cada um tem a sua crença, etc. e tal. Allan Kardec disse, se discute sim, e traz de volta, faz aliança com a razão, a fé, a religião. Por isso ele apresenta o Espiritismo como ciência, porque é ciência, filosofia. E no ano de 1868, no mês de novembro, ele faz um discurso e proclama o Espiritismo é religião. Está lá na Revista Espírita. Então, Allan Kardec reaproxima a religião, a fé da razão, e diz, a fé, para ser inabalável, tem que encarar a razão face a face. E então ele chama, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de a fé racional, que é essa fé científica, a religião científica, a ciência religiosa. Então, por isso Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, nas suas leis. Crede em mim que não os desampararei. E o Espiritismo dá essa robusta condição nossa de um conteúdo, de um repositório de saberes para que a gente nunca mais pretexte ignorância. Nunca mais possamos afirmar, eu não sabia. Porque agora nós sabemos. Não se trata mais de crenças, mas de conhecimento. Não se trata mais de acreditar ou não de acreditar, mas de um saber. Então nós sabemos de Deus. Exatamente porque não fosse Deus, a inteligência suprema do universo, não teríamos o universo, a vida. Se pararmos para refletir sobre a ideia do nada, de que tudo, como alguns ainda defendem no discurso e nas narrativas da inexistência de Deus, como tudo brota de um acaso, tudo de um acaso. É muito interessante que nós estamos nos servindo agora de uma tecnologia fascinante. E a tecnologia surgiu de onde? Do acaso? Não. A inteligência humana. Então, para a tecnologia, para confeccionar um relógio, precisa de uma inteligência. Para preparar um prato qualquer para uma alimentação simples, precisa de uma inteligência manejando. Mas o universo, a vida, dispensa a inteligência. Então, o acaso, esse acaso é muito inteligente. Esse acaso tem uma capacidade fascinante de calcular, porque o universo é matematicamente perfeito. De tal modo que essa inteligência hipercalculante, essa inteligência hiperrelacionante, a inteligência suprema, que alguns afirmam que é o acaso, é Deus. E estabelece a vida como sendo a vida imortal. Isso é fascinante. E que progride, não é apenas imortal,
vive a experiência de progresso por meio das reencarnações. Chico Xavier, ele tem uma mensagem fascinante, uma reflexão nas suas hábeis frases. Ele diz o seguinte: é possível que a gente escape da morte várias vezes, porque é um acidente do qual o indivíduo não sucumbe, né? Uma doença do qual se cura. Então, nós podemos livrarmos-nos da morte várias vezes, mas da vida nunca nos livraremos. Achei fascinante. Ou seja, somos imortais. E estamos em progresso, através das sucessivas reencarnações, porque sem as reencarnações o progresso não se dá, por falta das experiências estimulantes, desafiadoras, para que a gente cresça, desenvolver-se intelectual e moralmente. Então, nós sabemos de tudo isto, de modo que a gente conecta com Deus e não se afasta mais dele. Essa fé racional, a fé que pensa, a fé que entende, que sabe, que logica, a fé que empreende reflexão. Viver sem refletir é deixarmos-nos entregue aos impulsos. Isso não é sábio. Então é necessário que nós manejemos nossos recursos de reflexão, para que então adotemos os bons pensamentos, façamos as boas escolhas. Por isso Jesus disse: não se turbe vosso coração, credes em Deus, ou seja, confia nele, nas suas leis, nada está errado. Nada está errado, está tudo certo. Nós aqui muitas vezes nos mexemos de forma errada, equivocada, por ignorância, por má vontade, por interesse pessoal, mas os fenômenos do universo e da vida, que está tudo acontecendo, nada está errado, faz parte das nossas necessidades evolutivas. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, para que a gente então, confiantes em Jesus, que não nos abandona, através dos seus emissários, dos espíritos nobres, amigos do progresso, que se interessam pelo nosso bem, pelo nosso crescimento, pela nossa transformação, e pelo nosso anjo de guarda, esse espírito que é mais evoluído que nós, que se ocupa por nos inspirar na senda do bem, encorajarmos-nos nessa direção do enfrentamento de todas as circunstâncias bastante desafiadoras. Por isso, quando a gente entende e compreende o Espiritismo, a gente se identifica com Deus, com Jesus, então, uma natural alegria de viver. Sejamos alegres. Mas eu falo de uma alegria íntima, porque muitas vezes a gente imagina que uma gargalhada significa alegria, nem sempre. Pode ser um estertor, pode ser uma gargalhada nervosa. Então, alegria íntima, essa paz de espírito, esta serenidade. Para que nós, então, tenhamos as condições de lucidez para o enfrentamento das situações. Saibamos reconhecer, identificar as nossas emoções e trabalhá-las. Eu encontro-me mais triste. Por que eu estou mais triste? Avaliar, analisar, e então projetar-se para o futuro e mobilizar recursos de alegria. Cuidemos dos nossos pensamentos, façamos movimentos físicos, psíquicos favoráveis ao nosso bem-estar. Coloquemos nas horas em que nos encontremos um tanto amuados, um tanto entristecidos, seja por umas circunstâncias que a gente entende o porquê, e às vezes a pessoa tem uma dificuldade de descobrir, mas deve analisar, deve investigar as causas profundas, porque muitas vezes está por inspiração negativa, com a qual a gente se identifica. Então, façamos os movimentos de ação, de libertação desse estado de coisas. Lavemos o rosto com água fresca para dar aquele choque térmico. Coloquemos uma música mais alegre. Busquemos conversar com uma pessoa amiga, que saberá entretecer uma conversação saudável, uma conversação positiva, e na leitura edificante. Busquemos a leitura edificante, que nos ensina e nos inspira. Uma literatura fantástica. Não somente a literatura espírita, que é especial, mas há outros rincões de literatura que trazem tanto conhecimento e nos inspiram tanto. Façamos a leitura edificante. Trabalhemos dia a dia, todo dia tenhamos o hábito da oração. Assim como nós precisamos do hábito saudável da higiene corporal, façamos o hábito da prece, a oração de todos os dias,
para a nossa higiene mental. Então, oremos, busquemos a Deus, manifestando a Deus a nossa pequenez diante da sua soberana justiça e bondade, da sua inteligência suprema. Manifestemos a nossa gratidão pela vida. Saibamos agradecer. Sejamos gratos. Sejamos sempre gratos. E façamos nossos pedidos. É-nos possível pedir, sem dúvida nenhuma. Façamos as nossas petições. Mas, especialmente, tenhamos a sabedoria de pedir inspirações boas. Inspirações positivas, que nos encorajam ao enfrentamento das situações. Inspirações para acertarmos sempre. Peçamos a Deus que nos ajude a nunca fazer mal a ninguém. A fazer mal a ninguém. E que nos coloquemos entregue a Deus para que Ele faça conosco o que bem entender. Porque sabe sempre o que fazer o melhor por nós. Por isso, saibamos abrir a alma a Deus, porque oração significa abrir o coração, abrir a alma. Todos os dias. Cuidemos dos pensamentos. Cuidemos dos pensamentos. Porque o pensamento é a dinâmica da alma. É a dinâmica da alma. É a faculdade mais especial do espírito, o ser inteligente. Porque a nossa inteligência, a capacidade nossa de logicar, de entender, de compreender a vida, essa habilidade que é do ser, o espírito é o ser inteligente, como diz Joana de Ângeles, é a energia pensante, o espírito. Então, o pensamento é a nossa forma de manifestarmos, e ninguém vive sem pensar. Segundo a neurociência, nós temos, em média, cada pessoa pensa, em média, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 60 a 70 mil. Muitos dos pensamentos são repetidos, mas cada pensamento conta. Então, o que estamos pensando? Qual é a qualidade e a intensidade dos pensamentos? Cuidemos dos pensamentos. Saibamos trabalhar o pensamento voltado para a ação proativa, de forma positiva. Por isso, quando eu sugiro as leituras edificantes, são sempre um retroalimento da alma, retroalimento da mente, sempre material para refletir, sempre material para refletir. Uma sugestão que eu dou, tome de um caderno, escreva como está se sentindo, escreva como está se sentindo, faça perguntas para si mesmo, como se fosse fazer para alguém, e responda, faça, anote. Ali, sem a preocupação de conteúdo, da forma como escreve, se está certo, se está errado, apenas escreva. Faz muito bem. O indivíduo escreve, ele faz algum tipo de catarse, bem como depois lê. É possível que o indivíduo então encontre mecanismo até de autoconhecimento. Mas escreva conversações edificantes. Busque uma alimentação saudável, adequada. Nós sabemos hoje, graças ao conhecimento da nutrição, que há alimentos que ajudam muito a dinâmica da mente, que melhoram bastante a ativação da endorfina, da serotonina. Há certos alimentos. Conversemos com uma nutricionista que nos ajudará. Há alimentos que ajudam muito a nossa dinâmica cerebral, com as endorfinas, serotoninas, ajudando-nos a pensamentos positivos, bem como as nossas funções cardiovasculares. Há alimentos adequados para isso, como há uma alimentação completamente contrária à nossa saúde do corpo. Por isso, cuidemos do corpo, cuidemos do nosso cérebro. O cérebro é essa máquina extraordinária de que o espírito se serve. A alma se serve do cérebro através da mente para enviar comandos ao cérebro para que ele atue nos movimentos físicos e nas ações objetivas. Por isso, cuidemos do cérebro, cultivando bons pensamentos, atuando, consumindo alimentos saudáveis, sem excessos, para mais nem para menos. Tenhamos o hábito da oração, a leitura edificante, a conversação boa, e estudemos a doutrina espírita, que nos enriquece de saberes. E quando nós descobrimos
com todos esses conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona, uma alegria natural brota em nós, é a alegria de viver. E cuidemos de fazer o bem. Trabalhemos pela nossa transformação. Ainda no mês de março, quando teve início esse quadro, esse cenário que assola a nossa sociedade da pandemia, do coronavírus, nós vamos encontrar Bezerra de Menezes, espírito amigo, admirável, através do médium Divaldo Franco, por sua psicofonia. Bezerra de Menezes faz algumas observações deste quadro e propõe que respeitemos as autoridades sanitárias, os decretos, as leis, as normas, e adverte: não abandone a fraternidade. Não deixe de lado a fraternidade. Ou seja, encontramos ainda tanto sofrimento na Terra, tantas necessidades. Não viremos as costas. Por causa dos medos, por causa da nossa insegurança, não esqueçamos da fraternidade. Para que os nossos sentimentos e emoções sejam trabalhados em favor do próximo. Respeitemos os decretos sanitários, porque todo cristão, ele respeita as leis. Mesmo que as leis, o indivíduo pode considerar, mas não são leis muito adequadas, não são leis justas, isso é muito, atrapalha bastante, mas respeitemos. Nós vivemos em sociedade. Nós não somos, como dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, quando estuda a lei da liberdade, os Espíritos dizem que a liberdade absoluta, somente o eremita no deserto. Ainda nesta semana, um juiz de direito da comarca, de uma das comarcas de Criciúma, em uma vara específica, um cidadão solicitou via judicial que ele fosse permitido sair às ruas sem máscara. E o magistrado, com muita coerência e habilidade, na sua decisão, fundamentou e escreveu mais ou menos da seguinte forma: que se ele fosse a única e última pessoa na Terra, sozinho na Terra, ele poderia até andar sem máscaras, mas desde que ele vive em sociedade, ele não tem mais esse direito. É o que os Espíritos afirmam no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, que nós vivemos em sociedade, fazendo conexão com a lei de sociedade, e então nós temos toda a responsabilidade e deveres para com o grupo. Saibamos abrir o nosso olhar para a sociedade, para a coletividade, para que então possamos deixarmos-nos conduzir pelas emoções e os sentimentos de fraternidade e de solidariedade. Não estamos a sós. Não estamos a sós. Não estamos a sós porque vivemos em sociedade, em regime de interdependência. E não estamos a sós nesta jornada porque, acima de tudo, há Deus e Jesus, os espíritos amigos, todos voltados e aguardando que nós nos coloquemos receptivos às influenciações positivas, às inspirações nobres. Por isso, cuidemos muito dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, está propondo saúde mental, saúde psíquica, porque nunca tivemos tanta necessidade disto, da saúde psíquica, da saúde mental, para enfrentarmos todas as situações desafiadoras que nos dizem respeito individualmente e coletivamente. Por isso, entreguemos-nos a Deus e às suas leis. Saibamos cumprir com os nossos deveres. E diante deste quadro desafiador, paz de espírito, serenidade, tranquilidade. E tranquilidade, diz Joana de Ângeles, no livro mais recente dela, Vidas Vazias, tranquilidade não significa nada a fazer. O indivíduo tranquilo e ativo. É um indivíduo autenticamente tranquilo, é aquele que é ativo. Porque o indivíduo que é inativo, ele perdeu o significado da vida. Então nós precisamos ser dinâmicos, proativos, para trabalharmos em favor de uma nova sociedade e para que nos transformemos. Então sejamos ativamente calmos, sejamos calmamente ativos. Essa é a proposta. Tranquilidade sempre. Tranquilidade interior.
embora as circunstâncias exijam nosso movimento, nossa ação, nossa presteza, calma, serenidade. Embora as situações nos afetem, nos abalem, façamos o autocontrole, o silêncio interior, nos recuperemos na tranquilidade. Para que, como diz Joana de Ângeles, seja qual for a circunstância, serenidade. Para que essa paz de espírito nos caracterize, a fim de que, seja qual for a experiência que precisarmos arrostar, nós tenhamos essa segurança em Deus e em Jesus, porque não estamos a sós. Por isso, a importância desses cuidados, do cuidado mental, do cuidado emocional. Nunca tivemos tanta necessidade de voltar para dentro. Nunca tivemos tanta necessidade de voltar para dentro. Estamos muito acostumados à periferia, às expressões externas, muito interessados em ir para longe. Já se fala nas viagens interplanetárias. Então, o grande desafio não é conquistar Marte. O desafio não é conquistar Marte. O desafio não é colonizar outros planetas. O grande desafio é o autoconhecimento, o autodomínio, o autoencontro, a autodescoberta. As pessoas querem conquistar o universo e não se conquistaram ainda. As pessoas querem ver ETs e ainda desconfiam. Há vida após a morte. Há espíritos, mas eu nunca os vi. Eles, os mortos, os meus afetos mortos, nunca vieram falar comigo. Nunca voltaram, mas querem ver ETs. E ainda não se colocaram tranquilos e serenos para entender e compreender a imortalidade. Porque nunca se debruçaram para estudar efetivamente. Apenas fica crer ou não crer, crença ou descrença, acreditar ou não acreditar. Ou, segundo a sua denominação religiosa, nunca se debruçaram para estudar, entender e compreender. Mas quando se fala de ir para Marte, que interessante! Como é que é o ET? Ou seja, há ainda tanta má vontade para entender e compreender as leis profundas da vida e transcendentes. Nós, irmãos e irmãs, temos a doutrina em nossas vidas, nesta abençoada reencarnação. Não desperdicemos esta oportunidade. Estudemos ainda mais, reflitamos ainda mais, nos questionemos, nos perguntemos, conversemos a respeito de tudo isto, de todos esses assuntos, nos grupos de estudos que coordenamos nessa época pela via virtual. É muito agradável ter conosco as pessoas interessadas em aprender e estudar a doutrina espírita. Quando uma pessoa amiga demonstra interesse por uma leitura, a leitura que instrui, a leitura que inspira, a leitura que motiva, é fascinante. E a doutrina espírita tem todo este aparato para nos oferecer de estudos, grupo de estudos, os livros, as palestras, o contato amigo, o atendimento fraterno. Não percamos esta oportunidade. Para que nós possamos seguir esta jornada, vencê-la, e logo depois da desencarnação, que pode acontecer esta noite, quando acontecer nossa desencarnação, que pode ser hoje, pode ser amanhã, nós então nos encontrarmos no mundo dos espíritos, reencontrando com aqueles que partiram antes de nós, e possamos afirmar, valeu a pena. Valeu a pena enfrentar com coragem, valeu a pena amar, valeu a pena perdoar, valeu a pena construir um mundo íntimo de serenidade. Valeu a pena entregarmos-nos confiantes em Deus, a Deus, e identificarmos-nos com Jesus. Valeu a pena. Então, façamos este movimento. Com serenidade, tranquilidade sempre, não nos perturbemos. Não nos entreguemos aos estertores das emoções. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, há muito tempo eu li, ele se referindo a esse período de transição. Ele disse, muitos atravessarão esses dias sob estertores, sob agonia, sob sofrimento. Outros com serenidade. Como quem diz, sejas tu quem enfrenta com serenidade. E Jesus nos disse, vinde a mim, vinde a mim. Emmanuel,
através de Chico Xavier. Em uma bela página, ele traz essa fala de Jesus, vinde a mim, com o título, já consegues ir? E pergunta na segunda pessoa do singular, tu já sabes ir? Tu já consegues ir? Quando eu li, estava fazendo a pergunta para mim. É uma questão que eu devolvo para as senhoras e os senhores. Nós já conseguimos ir? Já sabemos ir? Estamos indo, porque ele está nos dizendo ainda hoje, vinde a mim. E ao encontro de Jesus, através da doutrina espírita, pelo conhecimento, pela construção íntima de segurança, de paz, de alegria de viver, a fé e pelo amor. O alto amor, o amor ao próximo. E acima de tudo, o amor a Deus e a Jesus, o nosso Rei Solar, o nosso guia e modelo. Por isso, sigamos adiante com serenidade, com equilíbrio, com otimismo, alegria de viver. Porque se é uma coisa de que eu me convenci e que eu descobri nesta encarnação, é o nosso potencial de crescimento, irmãs e irmãos. Nossa capacidade de enfrentar e de superar. A nossa habilidade de enfrentar todas as situações com coragem. Temos o potencial interno, temos os recursos evolutivos. Deus não nos criou sem as possibilidades. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. É o potencial evolutivo, é o self de Jung, para que então nós possamos e saibamos explorar os recursos que se encontram em nós latentes para o enfrentamento. A coragem, a boa vontade, a alegria de viver, o amor. Por isso, puxemos por nós, exploremos os nossos recursos latentes, nossos potenciais, porque temos. Não viremos as costas para as nossas possibilidades. Não ignoremos os nossos recursos proativos, assertivos de crescimento. Não ignoremos. Exploremos. Façamos esse movimento de dentro para fora, com serenidade, mas esse movimento robusto, para que então a gente se transforme e descobriremos em nós a fascinante possibilidade de sabedoria e de força. Força de vencer, força de enfrentar, força de crescer. Credes em Deus, crede também em mim, disse ele, o nosso Rei Solar, para que nunca mais pretestemos ignorância. Quero manifestar minha gratidão a esta abençoada casa, que na semana que vem completará mais um ano, 104 anos de existência, pautada na divulgação da mensagem libertadora do Espiritismo, apresentando uma proposta de vida, de fé, uma fé nova, fé racional, da alegria de viver e do amor. O amor que há de se manifestar por meio da vivência da caridade. 104 anos. 104 anos que nós devemos agradecer muito. Agradecer os primeiros lidadores naqueles dias tão difíceis. Hoje a gente faz tudo com muita facilidade, mas quem começou, viveu dias desafiadores de uma sociedade, da própria lei nossa, era muito difícil, era muito complexo. E eles venceram, suportaram tudo, as ameaças, as agressões, e as nossas casas estão de pé, trabalhando em nosso benefício e de toda a coletividade. Aos espíritos que fundaram esta abençoada casa, que se encontram na dimensão espiritual da vida, nossa gratidão. As almas queridas que desempenham as funções na gestão da casa hoje, as suas mais diversas atividades, desde a recepção, as atividades assistenciais de grupos de estudos, das palestras, das reuniões mediúnicas, a livraria, todas as ações da casa. Nossa gratidão por manterem-se ativas, vivas. Usar dos recursos da tecnologia, não abandonarmos o trabalho,
para que possamos colocar à disposição da sociedade pelos meios virtuais. É fascinante. Então, nossa gratidão. Em particular, a Fabiana, que nos convidou e que nos viabilizou esse momento, a Júlia, a filha da Fabiana, que me ajudou na tecnologia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E as irmãs e os irmãos que nos acompanharam, fizeram companhia conosco neste momento da nossa fala, nossa gratidão. Estamos afastados fisicamente, mas não afetivamente, emocionalmente. Há um laço, dizia Allan Kardec, um laço invisível que aproxima todos nós, compondo o que Allan Kardec chamou de a família espírita. Minha pessoal e particular gratidão e os meus particulares votos de muita paz, felicidade e sigamos adiante. Muito obrigado. Obrigada, Gerson. Que Jesus te abençoe hoje sempre, com bastante saúde, bom ânimo, para nós continuarmos na nossa tarefa de regeneração, recomposição, através do trabalho com Jesus. Já que você falou nos 104 anos da casa, né, que nós estávamos conversando, vamos deixar aí já o convite para todos vocês. Nós vamos ter atividades no dia 3, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Nós vamos mandar para todos durante a semana e você está convidado também, Gerson, a participar conosco, certo? Obrigada a todos. A nossa gratidão a Jesus, benfeitor, querido amigo de todas as horas, por esses momentos de esclarecimento e amparo aos nossos corações. Obrigada à espiritualidade amiga sempre presente, que os nossos lares se encham de luz e que os nossos corações continuem abertos para receber as bênçãos do alto que caem a todo instante. Pedimos, Senhor, para que nos abra os olhos e ouvidos para vermos a dor que nos rodeia e que possamos, contigo, Jesus, levar a esperança, o conforto a tantos corações que padecem da descrença, do ódio, do desânimo. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar todos os dias que somos sal da terra e luz do mundo. Assim seja. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Boa semana.